Comecei meu próprio negócio aos 14 anos, quitei minhas dívidas e comprei uma casa à vista. Então meus pais me processaram por dizerem que eu roubei a vida que meu irmão merecia e tentaram sabotar tudo que eu havia construído. Eu reagi e fiz questão de que eles se arrependessem. Ei, Reddit, leitor de longa data, primeiro post. Basicamente, fui criado por pessoas que achavam que eu devia tudo a elas só porque me colocaram no mundo. Mas não era só isso. Pega um lanche aí e aproveita essa bagunça absurda de história. Meu nome é Vincent, tenho 30 anos. Crescer em Fairmont, Ohio, era tão emocionante quanto ver tinta descascar. A cidade foi construída em torno de fábricas que já estavam morrendo antes mesmo de eu nascer. Quando cheguei ao ensino médio, metade das fábricas tinha fechado e a outra metade estava praticamente sobrevivendo por um fio. Meu pai trabalhava na manutenção de uma das poucas fábricas que restaram, voltava para casa com graxa embaixo das unhas e reclamando das horas extras que haviam sido cortadas. Minha mãe trabalhava meio período como caixa em um mercado, basicamente pelo desconto de funcionário. O dinheiro sempre foi curto. As contas se acumulavam em cima da mesa da cozinha. Avisos de atraso vinham misturados com propagandas inúteis. A TV a cabo era cortada a cada poucos meses, até alguém lembrar de pagar. E então tinha o Adrien, meu irmão mais velho, 2 anos à frente. O filho de ouro. Capitão do time júnior de futebol americano, popular com a galera certa. Sempre sabia exatamente o que dizer para fazer nossos pais sorrirem. As comparações começaram cedo, porque você não pode ser mais como o Adrien. Virou praticamente a trilha sonora da minha infância. Meu pai dizia isso quando eu trazia uma nota ruim. Minha mãe dizia isso quando eu esquecia de tirar o lixo. O próprio Adrien dizia só pra ser babaca. Mas eu era diferente. Enquanto os outros garotos eram obcecados por esportes ou dramas de escola, eu desmontava aparelhos velhos tentando entender como funcionavam. Isso não me deixava mais popular em casa. Meu pai tinha esse olhar quando me via cercado por carcaças de rádios na mesa da cozinha, como se eu o tivesse decepcionado só por existir. O único lugar onde eu não me sentia um peso morto era na oficina da escola e no laboratório de informática. O professor De Angelo, de marcenaria, realmente me entendia. Ele me deixava ficar depois da aula trabalhando em projetos, me ensinando a soldar direito e a encontrar falhas elétricas. Meu primo Félix era o único da família que me tratava de forma decente. Ele era um ano mais velho, trabalhava na oficina do pai e tinha um jeito de fazer tudo parecer menos sério do que realmente era. Quando os jantares de família ficavam tensos, Félix soltava alguma piada que, de algum jeito, fazia todo mundo aliviar o clima sem que ele se metesse em encrenca. O moleque sabia lidar com as pessoas. Tudo mudou numa quinta-feira, enquanto eu voltava da escola. Nosso vizinho, o Sr. Kowalski, estava colocando coisas na calçada, e lá estava um sistema antigo de ponto de venda da loja de ferragens dele. Era jurássico, provavelmente do começo dos anos 2000, mas a estrutura era boa. Perguntei se eu podia levar. Ele riu e disse que o técnico queria cobrar $300 para consertar. Mais fácil comprar um novo. Mandou eu levar, contanto que eu tirasse aquilo da calçada. Aquele sistema virou meu mundo pelo mês seguinte. Eu passava todas as tardes no porão de casa desmontando, lendo manuais técnicos que achava na internet e assistindo vídeos no YouTube sobre sistemas ultrapassados. Nossa vizinha, Dona Peppers, às vezes colocava a cabeça pela porta para ver o que eu estava fazendo. Ela era daquele tipo fofoqueira que sabia de tudo sobre todo mundo, mas de um jeito que acabava ajudando. Levava lanches para mim e falava sobre vizinhos que também tinham eletrônicos quebrados. Quando finalmente fiz o sistema voltar a funcionar, digitando transações de teste e vendo tudo ser processado, a sensação foi incrível. O Sr. Kowalski viu o sistema consertado quando veio pegar a escada do meu pai e comentou com o dono da loja de autopeças da rua principal. Na próxima coisa que eu soube, um cara chamado Rick estava batendo na nossa porta oferecendo $50 para eu dar uma olhada no sistema de caixa da loja dele que vivia travando. Consertei tudo em 2 horas. Era um problema simples de software, um banco de dados corrompido que precisava ser reconstruído. Rick me observava trabalhar, fazia perguntas sobre o que eu estava fazendo. Quando terminei, ele me deu $75 em vez dos 50 combinados. Ele explicou tudo, de um jeito que eu realmente entendi o problema. Isso vale alguma coisa.
A notícia se espalhou rápido em uma cidade pequena. Em menos de um mês, o dono de uma loja de suprimentos para empreiteiros perguntou se eu podia montar um sistema de inventário para ele. Depois, uma oficina quis ajuda para modernizar o controle das peças. Eram todos negócios de trabalhadores braçais, usando equipamentos antigos e quase inúteis. Não podiam pagar as soluções corporativas caras, que custavam milhares, mas estavam dispostos a pagar algumas centenas para um adolescente manter os sistemas funcionando. Montei minha oficina no porão de casa, peguei uma bancada de um brechó, organizei minhas ferramentas e comecei a guardar peças de sistemas quebrados. Aos 15 anos, já ganhava dinheiro decente. O suficiente para levar para casa cerca de $400 por semana. A reação dos meus pais era previsível. Meu pai reclamava do meu equipamento ocupando espaço no porão. Nem ligava para o fato de que o espaço estava vazio antes. Mas quando eu trouxe $600 no primeiro mês, de repente eles se interessaram. Minha mãe pegou metade, dizendo que eu precisava contribuir com a casa, começar a pagar a minha parte. Eu tinha 15 anos, ainda era criança, mas discutir não adiantava. Então comecei a manter 2 livros contábeis. Eles podiam pegar sua parte do que eu mostrava, e o resto ia para um cofre que eu escondia atrás do aquecedor. Enquanto isso, Adrien ganhou um laptop novo para a escola, dinheiro de gasolina sempre que precisava, equipamento de futebol pago sem ninguém questionar. Meu negócio, para meu pai, era só uma fase que eu iria superar. Mas ele continuou crescendo. Lojas de autopeças, ferragens, pequenas lojas de suprimentos para empreiteiros, todos tinham os mesmos problemas, sistemas que mal funcionavam, sem controle real de inventário, tudo feito no papel ou em computadores antigos. Comecei a construir soluções personalizadas para eles, sistemas simples de ponto de venda com gerenciamento básico de estoque, confiáveis e baratos. Aos 16 anos, eu já ganhava mais do que o trabalho de meio período da minha mãe. Contratei o Félix para ajudar nas instalações. O garoto era bom com as mãos e conseguia conversar com os clientes sem parecer um robô. Dividíamos os trabalhos 70-30 e ele ficava feliz com o dinheiro extra enquanto eu construía algo de verdade. Foi quando cometi o erro de levar para casa um cheque maior do que o normal, $900 por instalar um sistema em uma loja de materiais hidráulicos. Mostrei para meus pais no jantar, provavelmente buscando algum reconhecimento ou sei lá. Os olhos do meu pai se arregalaram. No dia seguinte, ele me chamou com uma cara séria e explicou que, agora que eu estava ganhando dinheiro de verdade, precisava começar a pagar aluguel, $400 por mês por um quarto numa casa que eles já possuíam. Na cabeça dos meus pais, eu lhes devia por existir na casa deles durante 16 anos. Esse padrão se repetiu. Quanto mais eu ganhava, mais eles pegavam. Começou como aluguel, depois virou uma contribuição para a casa, depois virou qualquer coisa que precisassem naquele mês. Adrien precisava de livros para a faculdade? Vincent paga. O carro precisava de pneus novos? Vincent cobre. Aprendi rápido que na nossa casa existiam 2 padrões, o do Adrien, onde tudo era dado, e o meu, onde tudo era tirado. O alerta real veio logo após meu 17º aniversário. Uma fatura de cartão de crédito chegou pelo correio. Meu nome nela, conta que eu nunca tinha aberto. Depois veio outra. 3 cartões diferentes, todos no limite. $28 mil de dívida no meu nome. Sentei na cama olhando os números, fazendo as contas de quanto tempo um Vincent ganhando salário mínimo levaria para pagar isso. A resposta me deu vontade de vomitar. Eu os encarei na sala, joguei as faturas na mesa de centro. Minha mãe nem tentou negar. Só disse que Adrien precisava de um carro para a faculdade e que precisavam consertar o telhado. Que meu negócio tinha dado crédito para eles, então eles usaram. Você roubou minha identidade. Meu pai mal levantou os olhos da TV. Não seja dramático. É dinheiro da família, de qualquer forma. Você vem morando aqui de graça há anos. Eu já cobrei $400 de você por mês no último ano, e agora vai pagar mais. Pense nisso como sua contribuição para o futuro do seu irmão. Naquela noite, percebi que eles não me viam como filho. Me viam como um recurso. E Adrien, ele passou pelo meu quarto mais tarde, parou na porta com aquele sorriso de lado. Valeu pelo carro, mano. Foi aí que soube que precisava sair de casa.
Liguei para o Félix na manhã seguinte e nos encontramos na lanchonete na beira da cidade. Espalhamos as faturas de cartão de crédito na mesa, bem ao lado do café queimado e dos donuts duros. Félix olhou para os números, depois para mim. Caramba, Vincent. Isso é roubo de identidade mesmo. São meus pais. Não importa. Isso é ilegal, ponto final. Félix me colocou em contato com uma amiga da mãe dele, uma advogada chamada Marlene, que às vezes aceitava casos pro bono. Ela analisou tudo e explicou minhas opções: entrar com processo criminal ou buscar emancipação legal. Não consegui entrar com processo. Apesar de tudo, eles ainda eram meus pais. Mas a emancipação me separaria legalmente deles antes dos 18 anos, cortando qualquer controle deles sobre minhas finanças. Montar o caso levou 3 meses. Documentei tudo: cartões de crédito não autorizados, extratos bancários mostrando renda consistente do meu negócio, gravações de conversas em que meus pais discutiam casualmente usar meus ganhos, até rastreei cada dólar que eu contribuí para as despesas da casa. A parte mais difícil não foi reunir as provas. Foi aceitar que eu realmente estava fazendo isso. Minha decisão se solidificou quando peguei minha mãe pedindo um quarto cartão de crédito online, usando meu número de seguridade social como se fosse dela. Ela nem tentou esconder quando entrei no quarto. Apenas fechou o laptop e me disse para cuidar da minha vida. No dia em que foram oficialmente notificados, a casa virou um campo de batalha. O rosto do meu pai ficou roxo. Começou a gritar sobre traição e tudo que eles tinham sacrificado. Adrien ficou lá, balançando a cabeça, como se eu fosse o vilão. Como você pôde fazer isso com a gente? Perguntou minha mãe, lágrimas escorrendo. Uma atuação convincente. Não estou fazendo nada com vocês. Estou me protegendo. Somos sua família. Adrien disse. Família cuida da família. Engraçado, eu não me senti muito cuidado. Mudei para a casa de Bruce DeAngelo nas 3 semanas antes da audiência. Bruce era irmão mais velho do Sr. DeAngelo, eletricista aposentado que morava sozinho numa casa grande demais para uma pessoa só. Dormia no sofá, tocava meu negócio da garagem dele e tentava ignorar as ligações constantes dos meus pais exigindo que eu voltasse. Eles tentaram de tudo, ligaram para meus clientes, apareceram na casa do Bruce dizendo que eu tinha roubado dinheiro deles, até conseguiram que o padre da família me ligasse sobre honrar os pais. A audiência no tribunal foi difícil. Minha mãe atuou perfeitamente como a mãe devastada, chorando pelo filho problemático que sempre foi difícil. Disse que só tinham tomado o controle das minhas finanças para me ajudar, já que eu era apenas uma criança que não entendia de dinheiro. A juíza revisou todos os documentos, olhou os cartões de crédito não autorizados, ouviu as gravações, leu os extratos bancários. Quando deu seu veredito, não poupou palavras, disse que o tribunal via claramente exploração financeira, tornando a coabitação impossível. O pedido foi concedido. Aos 17 anos, eu era legalmente adulto. Bruce me ajudou a encontrar um lugar para morar, um apartamento em uma garagem convertida, nos fundos de um velho armazém no lado industrial da cidade. Registrei oficialmente a Valentini Systems como uma empresa de verdade e abri contas bancárias que meus pais não podiam tocar. A realidade bateu forte. Depois do aluguel e das despesas do negócio, quase todo o dólar ia para o pagamento mínimo da dívida. Fiz uma planilha com tudo, projetando que levaria 6 anos para quitar. 6 anos da minha vida pagando pelos erros deles. Minha família cortou totalmente o contato. Adrien bloqueou meu número. Meus pais se recusaram a me reconhecer. No primeiro dia de ação de graças depois disso, comi frango frito de posto de gasolina no meu apartamento e trabalhei em um sistema de pós para uma loja de ferragens na cidade vizinha. A dona Peppers apareceu com um prato de comida, no entanto. De algum jeito, ela descobriu onde eu estava morando. Não fez perguntas, apenas me entregou o prato e disse que havia guardado meu correio, que continuava sendo entregue no meu antigo endereço. O Félix aparecia na maioria dos finais de semana com lanches e histórias dos jantares de família que eu não fui convidado. Ele me atualizava sobre os dramas. Nunca me pressionou a me reconciliar, apenas continuava aparecendo, o que significava mais do que ele provavelmente sabia. 8 meses depois da emancipação, o dono de uma cadeia de autopeças de médio porte me procurou para reformular todo o sistema deles.
5 filiais, todas rodando setups antigos diferentes, sem nenhuma comunicação entre si. Ele queria rastreamento de inventário unificado e um sistema pós-moderno. Isso era muito além de qualquer coisa que eu já tivesse feito antes. Mas não disse isso a ele. Apenas apresentei um preço e um prazo. Passei as 3 semanas seguintes aprendendo tudo o que podia sobre sistemas de rede e bancos de dados centralizados. Félix ajudou nas instalações físicas enquanto eu cuidava da parte de software. Trabalhamos noites e fins de semana, testando e retestando até tudo rodar liso. Quando o sistema entrou em operação e realmente funcionou, percebi que estava pensando pequeno demais. Esses negócios de trabalhadores braçais precisavam de soluções reais, não apenas remendos em equipamentos antigos. Precisavam de sistemas construídos especificamente para o fluxo de trabalho deles. Mudei completamente o foco. Comecei a me concentrar exclusivamente em sistemas POS de inventário robustos para lojas de trabalhadores braçais. Construí uma reputação por criar sistemas à prova de falhas, práticos, sólidos e confiáveis, que ajudavam as lojas a funcionar melhor. Aos 18 anos, eu já tinha mais trabalho do que podia dar conta sozinho. Contratei 2 caras da faculdade comunitária que realmente sabiam o que estavam fazendo. Mudei a operação do meu apartamento na garagem para um espaço adequado que aluguei do mesmo dono do armazém. Um deles, Mason, já havia trabalhado no varejo e conhecia os pontos problemáticos. Ele sugeria recursos que eu jamais teria pensado, teclas rápidas para itens comuns, relatórios de turno que realmente faziam sentido, deixando os sistemas melhores. O Jornal de Negócios do Condado Vizinho publicou uma pequena matéria sobre empresas locais usando soluções tecnológicas personalizadas. Mencionou minha empresa, o que trouxe mais clientes das cidades vizinhas. Fui convidado para falar em uma pequena feira de negócios sobre soluções tecnológicas acessíveis. Após minha apresentação, um representante corporativo se aproximou com uma proposta de aquisição. Queria me comprar, transformar meus sistemas em um produto que eles pudessem vender. O valor era tentador, cobria minha dívida e ainda sobrava. Passei uns 10 minutos considerando antes de dizer não. Isso não era apenas um negócio. Era prova de que todos que duvidaram de mim estavam errados. Por volta dos 19 anos, comecei a me interessar por marcenaria. Trabalhar com as mãos em projetos não digitais ajudava a clarear a mente. Construí uma bancada, depois uma mesa de centro, depois pequenos móveis para amigos. O negócio continuou crescendo de forma constante, mais clientes, mais sistemas, melhor reputação. Comecei a me especializar em setores específicos, lojas de autopeças, lojas de suprimentos para empreiteiros, fornecedores de equipamentos industriais. Criei templates que podia customizar, em vez de começar do zero a cada vez. Aos 20 anos, acrescentei rastreamento de inventário de veículos para concessionárias de usados aos meus serviços, depois expandi para rastreamento de equipamentos para locadoras de ferramentas. Cada adição se baseava na anterior, criando uma rede de negócios de trabalhadores braçais que precisavam de soluções semelhantes. Os pagamentos da dívida, porém, continuavam constantes. Todo mês, centenas de dólares desapareciam em juros e parcelas. Ver aquele número diminuir lentamente enquanto meu negócio crescia era frustrante. Comecei a manter uma segunda planilha apenas para acompanhar o pagamento da dívida. Atualizava toda semana, calculava quantos clientes precisaria para dobrar os pagamentos, quantos meses isso reduziria, mas continuei trabalhando duro. Vivi de forma econômica, trabalhei muito e guardei o que podia. Félix me mantinha informado sobre as notícias da família, quisesse ou não. Adrien tinha sido expulso da faculdade por fraude e voltou para casa. Meus pais brigavam constantemente por causa de dinheiro. Minha mãe fazia horas extras. A fábrica do meu pai passava por mais demissões. A casa deles estava caindo aos pedaços, telhado com goteiras, aquecedor morrendo. Parte de mim se sentia mal. Uma parte pequena. O resto lembrava dos 28 mil dólares de dívida fraudulenta. A dona Peppers aparecia às vezes na minha oficina com comida, sempre inventando uma desculpa de estar no bairro. Comentava casualmente que tinha visto meus pais no mercado e como pareciam cansados. Por volta dos 21 anos, comecei a frequentar o estande de tiro nos finais de semana. Algo que Félix me apresentou. Há algo de calmante na concentração exigida para o tiro ao alvo.
Tudo mais desaparece quando você tenta acertar o centro a 25 metros. O verdadeiro avanço veio quando consegui um contrato com uma rede regional de lojas de ferragens, 12 filiais, todas precisando de reformulação de sistemas. O maior projeto que eu já havia assumido. Contratei mais 3 pessoas para ajudar a dar conta do trabalho e aluguei um espaço adicional. Esse projeto colocou a Valentini Systems no mapa regional. Quando completei 22 anos, tinha uma base sólida de clientes, renda confiável e uma reputação de construir sistemas que realmente funcionavam. Ainda não era o que a maioria das pessoas chamaria de sucesso, mas eu estava fazendo dar certo, construindo algo real, totalmente por conta própria. A dívida finalmente zerou cerca de um mês após meu 23º aniversário. 6 anos de esforço, vivendo de forma econômica, direcionando cada dólar extra para esses pagamentos. No dia em que fiz a última quitação, sentei no meu apartamento olhando para a tela de confirmação, conta paga integralmente. Senti um vazio estranho, como se tivesse estado tão focado naquele objetivo que, ao alcançá-lo, fiquei sem direção. Félix apareceu naquela noite com comida para a viagem. E agora? Perguntou. Agora eu descubro o que realmente quero, em vez de apenas sobreviver. Com a dívida quitada, comecei a pensar a longo prazo. Fiz meu primeiro investimento sério, comprei um duplex que precisava de reformas. Passei 6 meses arrumando nas horas livres e depois aluguei as 2 unidades. Uma renda passiva estável, capaz de suportar qualquer dificuldade que meu negócio pudesse enfrentar. Comecei a procurar imóveis para realmente morar. Nos 6 anos após a emancipação, o contato com a família foi basicamente zero. Apenas as atualizações do Félix sobre os desastres contínuos em casa. A disfunção habitual. Até que chegou o convite. Um envelope simples, cartão impresso. Você está convidado para celebrar a aposentadoria de Leonard Valentini. Fiquei olhando para ele por quase 1 hora. Meu pai estava se aposentando da fábrica e, aparentemente, queriam que eu estivesse lá para comemorar. Félix ligou no mesmo dia. Recebeu o convite? Sim. Vai? Ainda não decidi. A mãe perguntou se você provavelmente iria. Parece importante para eles. Algo não parecia certo. Contra todos os instintos me dizendo que era uma má ideia, confirmei presença. A festa de aposentadoria foi no VFW Hall em Fairmont. Nada de especial, apenas a típica comemoração de aposentadoria, café ruim, bolo de supermercado, slide show da carreira do meu pai que ninguém realmente assistiu. Entrar lá foi surreal, rostos familiares da infância, todos me olhando com diferentes graus de surpresa. As conversas pararam quando eu entrei. Meus pais se aproximaram juntos. Meu pai tinha envelhecido muito, mais grisalho, mais peso na cintura, ombros permanentemente curvados pelos anos de trabalho físico. Minha mãe mantinha a aparência cuidadosamente cuidada, cabelo arrumado, maquiagem perfeita, mas com uma expressão tensa, como se a vida a tivesse desapontado. Vincent, que bom que você pôde vir, disse meu pai, formal e distante. Parabéns pela aposentadoria. Adrien ficou mais para trás no começo, depois se aproximou com um sorriso falso colado no rosto. Maninho, quanto tempo, ouvi dizer que seu negocinho está indo bem. Dá para pagar as contas. Eles me apresentavam aos colegas do meu pai como nosso outro filho, o que trabalha com computadores. Durante a noite, mantive distância, fiz conversa fiada com gente que mal lembrava enquanto observava a dinâmica ao meu redor. Algo parecia errado. A festa parecia mais cara do que deveria ser para a aposentadoria de um operário de fábrica. Perto da mesa de comida, ouvi meu tio conversando com um ex-colega do meu pai. Agora que o Vincent voltou pro quadro, o Leonard tá esperando uma ajudinha. O garoto se deu bem na vida. Já estava na hora de ele fazer algo pela família. Mais tarde, peguei pedaços de outras conversas, planos de um motorhome grande que meu pai supostamente tinha comprado. Minha mãe comentando sobre um cruzeiro que tinham reservado. Adrien soltando casualmente que tinha acabado de dar entrada no apartamento na cidade. Nada daquilo fazia sentido. A dona Peppers também estava lá. Em certo momento, ela se aproximou de mim com um prato daqueles salgadinhos tristes. Festa interessante, disse. Muitas escolhas caras para alguém que acabou de se aposentar de uma fábrica. Também achei.
Seus pais têm andado dizendo por aí que você está indo muito, muito bem. O jeito que ela falou deixou claro que estava me avisando de alguma coisa. Na volta para o meu apartamento naquela noite, não consegui me livrar da sensação de que tinha algo errado. O convite repentino depois de anos de silêncio, a festa cara, as menções casuais ao meu sucesso para todo mundo, tudo parecia errado. 4 semanas depois, enquanto meu pai supostamente curtia a nova aposentadoria, um oficial de justiça entregou documentos na minha oficina. Uma queixa judicial. Leonard Valentini, Marlene Valentini e Adrien Valentini como autores, eu como réu. Eles estavam me processando por indenização, alegando que meu sucesso foi construído com apoio e recursos fornecidos pela família, exigindo 35% de participação na Valentini Systems, além de $150 mil por danos emocionais e oportunidades perdidas. A declaração juramentada de Adrien dizia que eu tinha roubado oportunidades de negócios que deveriam ter sido dele, que nossos pais tinham investido em mim enquanto ele não recebeu nada, e que eu devia à família anos de moradia e apoio. Lendo página após página daquele lixo fabricado, a festa de aposentadoria passou a fazer todo sentido. Tinha sido uma armadilha. Criaram uma narrativa de reaproximação familiar, garantiram que as pessoas nos vissem juntos, coletaram informações sobre meu negócio antes de lançarem o ataque. Liguei imediatamente para meu advogado empresarial, Julian, e encaminhei tudo. A resposta dele, depois de analisar a queixa: isso é pura ficção criativa. Eles estão alegando que forneceram suporte essencial no começo do seu negócio. Eles roubaram minha identidade, abriram cartões de crédito no meu nome e me deixaram a dívida. Eu sei. Temos tudo isso documentado no seu caso de emancipação. As alegações deles são lixo, mas precisamos levar isso a sério. Processos familiares ficam feios rápido. Montamos uma equipe jurídica em 3 dias. Julian liderou. Chamou Marlene, a mesma que cuidou da minha emancipação. A avaliação deles foi mista. Legalmente, as alegações da minha família não tinham fundamento. Eu tinha sido emancipado justamente por exploração financeira, tudo muito bem documentado. Mas eles não estavam atrás de ganhar o caso. Queriam um acordo. Apostavam que eu pagaria algo para evitar dor de cabeça e possível dano à reputação do meu negócio. Essa percepção me deixou com raiva. Disse ao meu time para ir até o fim. Sem economizar. À medida que o processo avançava, descobrimos o quão calculistas eles tinham sido. Durante a fase de coleta de provas, descobrimos que vinham monitorando meu negócio há anos. Adrien tinha criado perfis falsos no LinkedIn para se conectar com meus clientes e coletar informações sobre projetos e faturamento. Meus pais ficavam interrogando Félix sobre meu negócio sempre que ele os visitava, arrancando detalhes dele. O mais perturbador foi descobrir evidências de que alguém havia tentado acessar minhas contas bancárias empresariais usando as respostas das perguntas de segurança. Perguntas sobre minha infância que só a família saberia responder. Nosso técnico de TI rastreou as tentativas até o endereço de IP que coincidia com o provedor de internet dos meus pais. As implicações de segurança eram sérias o suficiente para que eu implementasse proteções reforçadas em tudo. Mudei todas as perguntas de segurança para respostas que nada tinham a ver com minha história real. Félix ficou arrasado quando descobriu que eles haviam usado informações que ele mencionava casualmente. Eu não fazia ideia. Eles só perguntavam como você está, e eu achava que realmente se importavam. Não era culpa dele. Eles são bons em manipular as pessoas. O golpe emocional foi ainda pior do que a emancipação. Eu havia passado 6 anos construindo uma vida totalmente separada deles. Provando que podia me virar sozinho. E agora eles tentavam se enfiar de volta. Não por preocupação, mas porque viam dinheiro que achavam que mereciam. Comecei a passar mais tempo no estande de tiro. Algo na concentração exigida ajudava a limpar minha mente. Félix me acompanhava na maioria dos finais de semana e gastávamos munição sem falar sobre o processo. O processo se tornou semipúblico rapidamente. Alguns clientes perguntaram sobre ele, preocupados com a estabilidade. Tive que tranquilizá-los várias vezes de que isso não afetaria o serviço. O processo de descoberta revelou a história real e-mails entre meus pais e Adrien com quase 2 anos de antecedência, planejando como se reconectar comigo especificamente para reivindicar ganhos financeiros.
Minha mãe estava guardando artigos sobre meu negócio, tirando screenshots de postagens nas redes sociais. Adrien havia criado uma planilha detalhada estimando o valor da minha empresa com base em número de clientes e médias do setor. Eles estavam construindo o caso há meses antes da festa de aposentadoria. Durante os depoimentos, o caso deles desmoronou. Perguntado sobre o suporte específico que teriam dado ao meu negócio inicial, meu pai alegou que me deixar usar o porão e a eletricidade foram contribuições significativas. Minha mãe disse que me apoiou emocionalmente no trabalho. O depoimento de Adrien quase foi cômico. Pressionado sobre sua alegação de que eu havia roubado oportunidades dele, ele não conseguiu explicar quais oportunidades seriam essas. O caso foi para o juiz Eldridge. Durante as audiências, os depoimentos dos meus pais ficaram cada vez mais desesperados. Meu pai tentou alegar que havia dado mentoria crucial e orientação empresarial no início. Sob contra-interrogatório, admitiu que a extensão dessa mentoria se resumia a me dizer para trabalhar mais. O testemunho da minha mãe focou em investimento emocional e sacrifício. Marlene rebateu com a dívida dos cartões de crédito, a exploração financeira documentada e o fato de que eles vinham extraindo dinheiro de mim desde os 15 anos. Quando questionado sobre compras recentes, o motorhome, o cruzeiro, a entrada do apartamento de Adrien, meu pai admitiu, relutante, que haviam feito um empréstimo baseado na expectativa de acordo judicial. Após 8 meses de manobras legais, o juiz Eldridge proferiu sua decisão. O caso foi totalmente rejeitado, com uma opinião dura que chamou as alegações da minha família de claramente falsas e potencialmente fraudulentas. Ordenou que pagassem minhas custas legais e despesas do tribunal. O valor total provavelmente os obrigaria a vender a casa. Do lado de fora do tribunal, Adrien tentou se aproximar. A segurança interveio, mas eu acenei para que não. Isso é ridículo, Vincent. Somos família. Família não comete roubo de identidade. Você realmente vai deixá-los perder a casa? Eu não estou fazendo nada. Eles fizeram isso consigo mesmos. Meu pai estava ali perto, com aparência derrotada. Nós te criamos. Te demos tudo. Não, vocês não. Eu tomei tudo. Saindo do tribunal, não senti nada. Apenas vazio. Félix me encontrou depois em uma lanchonete. Comemos e assistimos beisebol na TV acima do balcão. A família vai virar um caos agora, disse ele. Eles sempre foram um caos. Os meses seguintes ao processo foram estranhos. Vitória legal completa, mas eu ainda lidava com raiva residual e uma estranha sensação de perda. Mergulhei de cabeça no trabalho, assumi projetos maiores, expandi para novos mercados, comecei a oferecer contratos de manutenção, montei uma equipe de 6 pessoas que realmente sabia o que estava fazendo e comprei uma caminhonete de projeto, uma Ford F-150.985 que mal funcionava. Passei noites e finais de semana na minha garagem desmontando e montando de novo. Há uma satisfação única em trazer um veículo morto de volta à vida. A dona Peppers aparecia de vez em quando, trazendo comida, perguntando como estava indo a reforma. Nunca mencionava minha família, a menos que eu trouxesse o assunto primeiro. Apenas permanecia como uma presença solidária, sem fazer alarde. A Valentini Systems continuou crescendo de forma constante. Comecei a receber ligações de cidades a 3 ou 4 horas de distância. Até consegui um cliente em outro estado que tinha ouvido falar do nosso trabalho. Então veio a ligação às 23 horas de uma quinta-feira. A rede regional de ferragens, 12 filiais, meu maior contrato, todo o sistema deles havia parado, inventário bloqueado, terminais de venda congelados, um fim de semana movimentado chegando, e eles estavam totalmente parados. Venham agora, disse o gerente distrital. Sem gentilezas, apenas urgência. Peguei meu kit de emergência, liguei para o Félix e para um dos meus desenvolvedores. Nos encontramos na filial principal em 1 hora. O lugar estava um caos, funcionários frustrados, clientes acumulados, caixas registradoras mostrando códigos de erro que eu nunca tinha visto antes. As apostas eram claras. Perder esse cliente significaria desastre. Depois do processo, eu não podia permitir que surgisse a história de que a Valentini Systems tinha falhado. Trabalhamos a noite inteira, depurando códigos, trocando hardware, restaurando backups de 3 dias atrás. Por volta das 4 horas da manhã, encontramos o problema,
Uma grande sobrecarga causada por uma tempestade 2 dias antes havia queimado o servidor principal. Eles tinham ignorado minha recomendação de instalar um protetor de surto melhor 6 meses antes. Não importava de quem era a culpa. A responsabilidade era minha. Tive que reconstruir o banco de dados do zero. Verificar manualmente se cada código de produto correspondia à quantidade em estoque. Félix corria entre as filiais conferindo os terminais de backup, enquanto eu trabalhava. Mason chamava funcionários de folga para ajudar na contagem do estoque. Às 7 horas da manhã, tudo estava funcionando. A loja abriu no horário. O gerente distrital apertou minha mão, exausto, mas aliviado. Você salvou o dia. Isso importa. Dirigindo para casa ao nascer do sol, percebi algo. Isso não era mais sorte. Eu podia lidar com problemas reais. Eu administrava um negócio de verdade. O garoto que havia começado na garagem dos pais já não existia mais. Por volta dos 25 anos, comecei a procurar seriamente por um imóvel. Queria um lugar que realmente fosse meu, e não apenas uma casa alugada. Encontrei uma pequena casa em 2 acres fora da cidade. Nada de luxo, construída nos anos 60, precisava de reformas, mas tinha uma boa estrutura. O preço era justo, e eu havia economizado o suficiente para comprá-la à vista. Sem financiamento, apenas entrei e escrevi um cheque. Passei 8 meses reformando. Félix ajudou com o trabalho pesado. Passávamos os finais de semana colocando drywall ou instalando armários. Quando a casa ficou pronta, fiz uma pequena festa. Apenas minha equipe, Félix e amigos do estande de tiro. A dona Peppers apareceu com comida suficiente para o dobro de convidados. De pé na varanda naquela noite, senti algo novo, talvez contentamento, ou apenas ausência do estresse constante. 2 anos após o processo, recebi um e-mail de Adrien. O casamento dele havia acabado. O condomínio foi retomado pelo banco. Ele voltou para casa com nossos pais, que haviam vendido a casa e se mudado para um apartamento apertado. O e-mail não pedia dinheiro diretamente, apenas dizia que ele estava reavaliando prioridades e queria esclarecer as coisas. Ignorei. Félix me contou que a situação da família estava complicada. O dinheiro da aposentadoria do meu pai havia acabado mais rápido do que o esperado. Minha mãe estava trabalhando em tempo integral novamente, agora em 2 empregos. Adrien não conseguia manter um emprego estável, sempre era demitido por problemas de comportamento. Ouvi, mas não me envolvi. Os problemas deles não eram meus para resolver. Comecei a namorar por volta dessa época. Conheci uma mulher chamada Karina em uma aula de marcenaria. Ela era engenheira, tinha seus próprios projetos e ocupações. Começamos a sair devagar, sem pressa. O negócio atingiu o marco aos 26 anos, sem contas ativas de clientes em 3 estados, contratei mais 2 pessoas, expandi o espaço da oficina e comecei a oferecer programas de treinamento para empresas sobre como manter seus próprios sistemas. As coisas com Karina foram ficando sérias gradualmente. Ela se mudou, trouxe suas próprias ferramentas, ocupou metade do espaço da garagem e fez o lugar parecer realmente um lar. A dona Peppers começou a nos visitar, e ela e Karina se davam muito bem. Aos 27 anos, a Valentini Systems havia crescido o suficiente para que eu pudesse me afastar das operações diárias e focar em questões de visão geral. A vida estava equilibrada, trabalho durante a semana, projetos e hobbies nos fins de semana, viagens ocasionais com Karina, coisas normais. O negócio ultrapassou 150 clientes ativos naquele ano. A dona Peppers comentou que via minha mãe no supermercado às vezes. Dizia que ela parecia cansada, desgastada. Não me senti mal por isso. Eles fizeram suas escolhas. Eu fiz as minhas. Aos 28 anos, a Valentini Systems era lucrativa e continuava crescendo. A casa estava quitada. A caminhonete funcionava perfeitamente. Karina e eu estávamos juntos há 2 anos. Tudo o que eu tinha construído estava funcionando. Então, numa terça-feira de manhã, mais cedo que o habitual, Félix me ligou. Você precisa ouvir isso. Adrien está trabalhando na Computra Solutions agora. A Computra era meu maior concorrente. Serviços semelhantes, mas cobravam mais e prometiam recursos que os clientes não precisavam.
Então ele está ligando para seus clientes oferecendo pacotes de migração para a Computra. Está usando informações que conseguiu durante o processo judicial, listas de clientes, detalhes de projetos, tudo. Sentei-me processando isso. Essas informações eram confidenciais. Aparentemente, ele fez cópias antes de serem seladas. Agora estava usando para roubar meus clientes. Isso era diferente do processo. Era Adrien ativamente tentando destruir o que eu tinha construído, usando minha própria lista de clientes contra mim. Ligue para o Julian imediatamente. Ele confirmou que, embora eticamente questionável, Adrien não havia violado nenhuma lei tecnicamente. As informações obtidas durante o Discovery estavam em posse dele antes de serem seladas. Podemos pará-lo? Não facilmente. Podemos enviar cartas de cessar e desistir, mas ele vai alegar que é apenas abordagem comercial normal. Nas 2 semanas seguintes, 3 clientes ligaram perguntando sobre as ofertas da Computra. Adrien dizia que a Valentini Systems estava financeiramente estável, que eu estava pensando em vender. Eles deveriam mudar antes que tudo acabasse. Mentiras, mas eficazes se você não sabia melhor. Passei para o ataque. Entrei em contato pessoalmente com cada cliente. Levei Félix para as instalações. Passamos 2 semanas visitando lojas, demonstrando novos recursos, oferecendo garantias estendidas sem custo. A maioria dos clientes apreciou o contato direto. Vários comentaram que as ligações de Adrien pareciam desesperadas, o que despertou suspeitas. Mas Adrien não tinha terminado. Começou a espalhar boatos de que a Valentini Systems estava sob investigação por fraude. Totalmente fabricado, mas prejudicial. A dona Peppers ouviu sobre isso de alguém da igreja dela e me ligou imediatamente para avisar. Mas a tentativa de espalhar rumores acabou se voltando contra ele. Um dos meus clientes, Rick, da rede de autopeças, me ligou depois de ouvir os boatos. Ele conferiu com o BBB e com o Conselho Estadual de Licenciamento. Nada registrado sobre mim. Expliquei toda a situação da família, o processo, toda a história. Seu próprio irmão está tentando afundar seu negócio. Pausa longa. Isso é muito baixo. Vou fazer algumas ligações. Em menos de uma semana, a comunidade empresarial já sabia das táticas de Adrien. A reputação da Computra sofreu só por ele trabalhar lá. Vários donos de lojas me ligaram especificamente para dizer que fechariam imediatamente qualquer contato com Adrien. O golpe de Adrien falhou. E pior do que isso, fortaleceu minha posição. Clientes que antes eram apenas casuais se tornaram fiéis. Novos clientes começaram a me procurar especificamente porque ouviram como eu havia lidado com a situação. A Computra demitiu Adrien após 6 semanas. A verdadeira vitória veio 3 meses depois. O gerente regional de uma das maiores empresas de aluguel de equipamentos do Meio-Oeste ligou sobre uma parceria. Eles haviam ouvido falar de nós através da comunidade empresarial. Essa situação mostra que vocês têm integridade, disse-ele durante nossa reunião. Estamos interessados em um contrato para 43 filiais. Era a maior oportunidade que eu já tinha tido. Negociamos por 2 semanas. O acordo final foi um contrato de 3 anos com opções de renovação. Receita suficiente para dobrar o tamanho do meu negócio. Assinamos numa sexta-feira à tarde. Sentei no meu escritório depois, olhando para o contrato, tentando processar o que acabará de acontecer. 2 semanas depois, chegou um e-mail do Conselho Estadual de Licenciamento. Uma denúncia formal contra a Valentini Systems alegando práticas de instalação inseguras e clientes enganados. Denúncia anônima. Exigiria investigação antes que os contratos pudessem prosseguir. Meu estômago caiu. Liguei para Julian imediatamente. Precisamos resolver isso rápido. Investigamos a fundo. A denúncia citava projetos específicos de 3 anos atrás, detalhes da estrutura inicial do meu negócio e mencionava o espaço no porão da casa dos meus pais, informações que só alguém com conhecimento interno poderia ter. É sua família, disse Julian. Sim, é claro que eram eles. Essas pessoas nunca desistem. Enviei uma resposta detalhada com documentação provando que todas as instalações seguiam as normas, incluí depoimentos de clientes e demonstrei que nosso histórico de segurança era impecável. O conselho investigou por 2 semanas.
A denúncia foi descartada por ser infundada. Nenhuma evidência. Fonte anônima com aparente rancor, contraditada pela documentação extensa. Mesmo depois de tudo, eles ainda tentavam invadir minha vida e destruir o que eu havia construído. E ainda falhando. O apoio da comunidade empresarial reforçou o que eu já sabia: reputação não se constrói pelo que sua família diz sobre você, mas pelo que você realmente faz. A expansão do negócio aconteceu rápido depois disso. Contratei mais pessoas em 3 meses, aluguei um espaço maior para a oficina e depois comprei o prédio em vez de alugar. Fazia sentido financeiramente, e possuir o espaço parecia certo. Tornei Félix meu sócio na mesma época, com 20% de participação. Ele estava comigo desde o começo e merecia ter uma participação real. Assinamos os papéis da sociedade em uma cafeteria, apenas nós dois. Isso está realmente acontecendo, disse Félix. Sim. Não teria conseguido sem você. Claro que teria. Só teria demorado mais. Aos 29 anos, tínhamos mais de 200 clientes ativos em 5 estados. O negócio que eu havia começado no porão dos meus pais havia se tornado algo legítimo, valendo cerca de $500 mil, com projeções de crescimento constantes. Karina e eu ficamos noivos. A dona Peppers começou a trazer revistas de casamento. Félix organizou uma despedida de solteiro discreta, apenas pescaria e pizza. Félix me atualizava de vez em quando sobre a situação da família. Adrien estava trabalhando no varejo, morando com nossos pais no apartamento apertado deles. Os problemas de saúde do meu pai tornavam o trabalho impossível, e minha mãe estava exausta com múltiplos empregos. Toda a situação era um desastre criado por eles mesmos. Eu nunca procurei, nunca me envolvi. Uma noite, parado na minha oficina, percebi que a melhor vingança é construir algo que ninguém mais possa tocar. Meu pai tentou se aproximar uma vez através da dona Peppers, querendo uma reconciliação. Pediu para ela me convencer a dar uma chance a eles. Não estou interessado, disse a ela. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer cinzas. Aos 30 anos, eu tinha tudo pelo que vinha trabalhando: um negócio de sucesso, um bom relacionamento e pessoas ao meu redor que se importavam.